que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara toda a tua enfermidade, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é Yehosha, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como ele está longe, o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia de Yehosha é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo e todos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedes em força, que guardas os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então esse Salmo 103 é um convite a louvar ao Senhor por sua graça e infinita misericórdia. Eu vou ler aos irmãos o estudo, porque para mim eu acho melhor para explicar. Bendizei a Yehosha, ó Israel. Bendizei ao Senhor dos exércitos, vós todos os que se chamam pelo seu nome. Olhai e vede tudo quanto vos fez o Senhor em vosso meio. Incontáveis são as suas bênçãos, incontáveis são os livramentos que recebestes diariamente em todos os dias de vossas vidas. Mas o ímpio não sabe a que fim será levado pela doença. Está à mercê da própria sorte de infortúnios, e por isso se desespera em agonias todos os dias de sua vida, porque não conheceu ao Senhor e não aprendeu o temor de seu nome. Confiou em seu próprio entendimento e se esqueceu de Deus. Por isso o mal o persegue. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança dele está. Ele será como uma árvore
plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar frutos. Estas são promessas feitas a todos aqueles que temem a Yehoshua e nele depositam a sua confiança. Em paz se deita e em paz se levanta. Então todos nós devemos dar glórias a Deus a todo tempo, pois em tudo vemos a ação do seu poder. Na saúde, damos glórias a Yehoshua, e na doença também damos glórias a Yehoshua, pois temos confiança nas suas misericórdias, e sabemos que logo virá a paz. Damos glórias pela provisão do pão, da água, das vestes e de todo o que temos em nossa vida. De um teto sobre nossas cabeças, também damos glórias, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixou faltar nada, nada do que é necessário para viver. Sempre houve uma porta de saída para todos os nossos problemas, porque poderoso é aquele que nos guarda e mostra o caminho. Está escrito: quem é o homem que teme a Yehoshua? Ele o instrui no caminho que deve escolher. Com isso, nós vemos que todo aquele que teme a Yehoshua e nele confia, busca a sua direção em todos os seus caminhos. Sempre faz a si mesmo a pergunta: o que Yehoshua faria em meu lugar? E tenha a certeza de que a resposta sempre vem, pelo Espírito Santo que habita em vós, que recebeste no dia de vosso batismo. Melhor ainda é quando conhecemos bem o caráter de Deus, expressado em sua palavra e no exemplo que ele deixou. Dessa forma, nós podemos seguir o caminho segundo as suas pisadas. Confiar em Deus e seguir as suas pisadas significa contrariar os próprios desejos, porque nossa vida é baseada em escolhas. Nem o mal e nem o bem vai forçar ninguém a fazer nenhuma das duas coisas. Mas o Senhor nos dá uma escolha e nos mostra o caminho. Nós então devemos escolher, ouvir a sua voz. Então, quando andamos por um caminho, logo nós chegamos todas as vezes em uma bifurca. Aqui há o caminho da esquerda e o caminho da direita. Então, o caminho da esquerda é o caminho que mais chama a atenção, porque no final dele você vê tudo o que a carne deseja. Você vê empregos, você vê dinheiro, você vê tudo o que mais precisa para viver neste mundo. E o caminho é limpo, totalmente pisado por muitas pessoas nesse mundo. Mas quando você olha para a direita, você vê um caminho difícil, cheio de pedras e dificuldades. E no final dele, você vê apenas uma luz. E então, nesse momento, nós somos tentados a fazer o óbvio, que é seguir o caminho que todos seguem. Mas quando nós confiamos no Senhor Yehoshua e nos perguntamos nesse momento o que Yehoshua faria em nosso lugar, ou nós buscamos a sua direção, então nós recebemos um anseio. A voz do Senhor é como um anseio mostrando o caminho. E então nós temos vontade de seguir pelo caminho mais difícil. Nesse momento nós temos que tomar uma decisão, que é ignorar
todos os nossos desejos e os prazeres desta vida propostos pelo caminho esquerdo e adentrarmos no caminho da direita, aonde nós iremos contra a nossa própria vontade, pois a carne deseja o que é do mundo, mas somos guiados por nosso Espírito e o Espírito de Yehoshua que habita em nós, a seguir o caminho que Ele deseja. Então cabe a cada um de nós ouvir a voz de Deus e escolher seguir os caminhos que Ele nos propõe. E então cumprirá esta palavra: quem é o homem que teme a Yehoshua? Ele o instrui no caminho que deve escolher. Quando nós tomamos o caminho errado nessa situação, ainda não é o fim. Nós começamos a andar, porém, o anjo que estava ao nosso lado não segue o caminho conosco. Somos deixados à mercê dos nossos próprios desejos quando rejeitamos o conselho do Espírito Santo de Deus e trilhamos os nossos próprios caminhos. Mas lá na frente, pela infinita misericórdia de Yehoshua, Ele nos chama de volta. E nós olhamos para trás e nós vemos o nosso erro. E então seguimos a palavra do Senhor que diz: arrependei-vos e lembrai-vos de onde caíste e volta ao caminho. Então nós deixamos todo aquele pecado e retornamos pelo caminho onde viemos, até chegarmos novamente na bifurca onde havia a escolha dos dois caminhos. E ali nós encontramos com o Senhor Yehoshua que estava nos esperando. Como um filho pródigo que volta ao seu pai depois de ter se perdido no mundo, e o seu pai o recebe com todo amor e misericórdia. Como todos vemos, tanto neste capítulo 103, onde fala do chamado à adoração ao Senhor Yehoshua, para louvar por sua graça, assim como neste, os outros 149 capítulos de Salmos, nós percebemos que grande é o empenho de Davi em expressar a grandeza de Yehoshua, de agradecer a Deus todos os dias de sua vida por cada bênção que lhe ocorre, e deixar bem claro a todo leitor deste livro que Deus é amor e digno de toda glória, honra e adoração. Nós sabemos que acordar todos os dias é uma grande bênção em nossas vidas. Ter saúde para viver é uma grande bênção. E tudo que vai bem em nossas vidas é pela misericórdia do Senhor. Por seu amor, Yehoshua nos cura e perdoa, e nos traz de volta aos seus caminhos por incontáveis vezes, pois nós vivemos nos desviando deles. Davi, com todos os profetas e patriarcas, conhecia muito bem este amor, como vemos de exemplo em várias passagens na Bíblia, como em Miqueias, capítulo 7, 18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Criador não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. E também em Efésios, capítulo 2, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Hamashia,
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Entre muitos outros versículos que nós poderíamos citar aqui agora, onde se deixa bem claro que todos os profetas, apóstolos e patriarcas do passado conheciam muito bem o caráter de Deus e sabiam que Ele é um Deus de amor. Mais ainda os apóstolos, que viveram ao lado do Hamashiach. Eles espelharam as misericórdias do Senhor em suas vidas e seguiram suas pisadas. Basta ler os livros que eles escreveram em suas cartas e os irmãos vão perceber ali o caráter deles, que é justamente o espelho do caráter que o Senhor Yahushua ensinou. E é o que Ele nos manda, seguir suas pisadas e adotar em nossas vidas aquele caminho que Ele ensina. É bom que estejamos alertas a respeito disso. Busquemos o quanto antes conhecer melhor ao Criador e a sua palavra santa, para que não venhamos a ser pegos em armadilhas terríveis de blasfêmia, as quais estão se espalhando pela internet afora. Vídeos, por exemplo, com títulos que dizem: será que Deus é tão bom? Ou será que Deus pode errar também? Nós vemos muito esse tipo de vídeo na internet hoje em dia. E ele é uma armadilha porque nós já estávamos até comentando há uns dias atrás que o simples fato de você clicar nesses vídeos significa que você teve dúvidas sobre a possibilidade desse título estar certo. E esse é um erro terrível para as nossas vidas. Uma armadilha tão simples e que com um clique você pode cair nela. Então nós devemos nos apartar de qualquer coisa que você perceber que vai contra o caráter santo de Deus. Porque é uma certeza que cada um de nós que foi batizado no nome de Yahushua deve ter na vida. Que Deus é amor, misericórdia e luz. Ele é a essência da santidade. Então, tudo o que diz contrário ao que Ele é de Satanás. E nós devemos rejeitar tudo o que nos leva a esses caminhos. E isso também se aplica tanto a músicas quanto a filmes. Da mesma forma, se você assiste um vídeo de uma pessoa blasfemando do nome do Senhor Yahushua e permanece assistindo, você está sendo conivente com o que está sendo dito nesse vídeo. Do mesmo jeito, se você assiste um filme de terror onde aparece uma cena de satanismo e ritual, você está sendo participante desse ritual, mesmo assistindo. Porque é como se estivéssemos na igreja. Todos, é o pastor quem fala, mas todos nós estamos participando desse culto sentados nos bancos. Então, filmes, músicas e todas essas coisas possuem perigos reais às nossas vidas espirituais. E o Senhor Yahushua nos aconselha a rejeitar tudo isso e a preferir servi-lo em espírito e em verdade, buscando as coisas que são do alto e nunca as imundícias deste mundo. Não trocariam sua salvação por um prato de guisado? Não trocariam a eternidade com o seu Deus
por um prazer mundano que não vai durar mais do que 100 anos? Um sopro da sua vida vale toda a eternidade? Teu Pai teve misericórdia de tua alma e chamou-te à tua glória. Não rejeites então os teus conselhos e não rejeites seguir os teus caminhos. Então, buscar conhecer a verdade é necessário para que não caiamos em armadilhas como estas. Doutrinas de demônios que, por sinal, vêm crescendo pelo mundo. A corrupção está se tornando corriqueira no dia a dia de cada um e é perigosa, principalmente para quem não tem as raízes firmes nas doutrinas da igreja, pois estes estão sujeitos a serem nublados, terem a mente nublada por outras doutrinas deste mundo. E é por buscar constantemente a Yehoshua e sua palavra que Davi, apesar dos seus pecados, foi um homem do qual o próprio Senhor da glória deu testemunho, dizendo: achei eu Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Porque Davi inclinou-se à vontade de Deus em todo o tempo, porque nunca negou a sua culpa diante de Yehoshua, mas sempre reconhecia os seus erros e buscava constantemente a face de Deus. E todos os dias dava glórias a Yehoshua pelas multidões das suas misericórdias, pois sabia que era por elas que ele sempre fora perdoado. Davi tinha plena certeza do caráter imutável de Deus, em justiça e amor, e tratou de deixar isto bem claro no livro de Salmos. Como todos nós podemos ver lendo esse livro, o que você mais vai ver lá é Davi exaltando as misericórdias do Criador e a sua graça sobre sua vida, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo que é por estas misericórdias que ele sempre tem a chance de estar diante de Deus enquanto vive. Da mesma forma é conosco, se nós buscarmos sempre estar diante da presença de Deus e conhecer a tua palavra essa que ele deixou à nossa disposição na Bíblia. Nos deixou as vidas de cada profeta, de cada discípulo, sua própria vida nesta terra, ele deixou como exemplo, para que nós, através destas palavras, possamos nos fortalecer em tua presença e mudar. E eu não estou falando da certeza rasa e amarela, a qual desaparece no primeiro problema. Aquela que só é certa enquanto a pessoa é saudável ou enquanto uma prova não vem. Basta uma prova para desmoronar a casa. Basta uma doença para que a pessoa pense que Deus se esqueceu dela e que tudo está perdido. O que seria uma prova? Não seria o teste que vai provar tudo o que você aprendeu durante o ano? Mas se não estudarmos nada, como faremos a prova? Como uma árvore suporta um grande vendaval se as suas raízes forem rasas? A certeza de Davi e de todos os profetas e patriarcas que foram antes de nós é a de que a morte é apenas um breve sono aos que temem a Yehoshua. Pois se ouvimos que Yehoshua HaMashiach é o Senhor da vida, consequentemente se crê que nele viveremos, seja tanto neste mundo físico,
quanto no mundo espiritual. Ali haverá vida. Também tenha certeza de que não importa a força do inimigo. Se ouvimos que Yehoshua HaMashiach é o Senhor dos exércitos, consequentemente se crê que a força do homem nada é diante dele. O inimigo esbraveja, zomba e se acha poderoso em seus números. Mas os servos do Senhor permanecem calmos diante dos exércitos do homem, pois sabem muito bem que as montanhas estão cercadas por carros e cavalos de fogo. E por quê? Porque o Senhor o disse. E se da boca do Senhor se ouviu, assim certamente sucederá. Eles creem que Yehoshua não muda. É o mesmo do tempo dos seus pais, e em seus dias ainda o é. E as suas obras testificam o seu poder e glória no meio do seu povo. De fato, eu e Yehoshua não mudam. Por isso mesmo vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E estas são as palavras do Senhor. E nestas palavras, nossos irmãos do passado colocaram a sua fé, e como vimos, não foram desamparados. Diziam em suas orações: Senhor, salva-nos, assim como fizestes nos dias dos nossos pais. E então nós hoje podemos trazer para as nossas vidas essa confiança. Assim como nos dias de Elias, nos dias de Davi, Moisés e Abraão, o Senhor sempre foi e ainda é o mesmo. Então, eles tinham plena confiança no poder do Senhor e na sua palavra. Eles agiam através dessa palavra, porque eles sabiam que o Senhor não tarda em cumpri-la. E não temiam ao inimigo, porque também sabiam que muito mais numeroso é o que está conosco do que o que está com eles. E isso porque o Senhor o disse. É esta fé e confiança que capacita um servo do Senhor para apontar o dedo no nariz dos reis e dizer o que disseram os 4 jovens ao rei de Babilônia: se o meu Deus quiser, ele bem pode me livrar das tuas mãos. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não dobraremos os nossos joelhos diante das suas abominações. Esta é a fé verdadeira dos filhos de Deus. E por isso, Davi louvava e dançava ao Senhor a todo tempo. A alegria e o prazer em louvar ao grande Deus eram visíveis no coração de Davi. E esta é a fé que Yehoshua HaMashiach espera de todos nós hoje, principalmente diante de uma geração tão perversa e corrompida. Nós precisamos desta fé, desta confiança no Senhor para viver e ter parte em suas promessas. Outra pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos hoje é a seguinte: nós louvamos a Deus por prazer em louvar ao seu nome sagrado, por todas as suas obras? Ou nós louvamos apenas porque é sábado, ou porque alguém pediu, ou nós cantamos apenas por cantar? Todos nós precisamos nos fazer esta pergunta. Se nós louvamos ao Senhor Yehoshua pelo que Ele é e o que Ele fez em nosso meio, ou louvamos apenas porque é corriqueiro de todos os sábados e festas, ou cantamos por cantar?
Davi dançou porque sentiu o poder do Senhor. Cantava de coração pelo prazer de exaltar ao Deus de Israel, para agradecer por suas bênçãos, livramentos e por suas misericórdias, e como sacrifício ao Senhor em suas festas santas. Não houve ninguém no passado que cantou a Deus de qualquer jeito e foi aceito. Pois o Senhor sonda os corações e sabe quando o louvor é da boca para fora ou quando é de coração. Então, quando cantares ao teu Deus, cante de coração, pois muito se agrada o Senhor nos sacrifícios dos seus filhos. De onde vem o prazer de louvar a Yehosha? O prazer de louvar a Deus vem da fé e também vem do conhecimento das suas obras, do teu poder e da pessoa de Hamashia. Quando se estudam as doutrinas que acompanham o santo fundamento desta fé, é iniciada uma mudança de vida. Hábitos maus começam a ser deixados para trás e bons hábitos começam a florescer. E quanto mais se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, isto inclui a leitura das histórias dos patriarcas, e inclui a leitura das histórias dos profetas e dos apóstolos, de todos quantos foram deixados como exemplos de fé, de temor, determinação, de coragem, amor e humildade, e também os que transmitem a lei. Quanto mais nos aprofundamos neste conhecimento, mais tomamos consciência da realidade do mundo ao nosso redor. Também de onde viemos e qual é a nossa missão nesta terra. Mais o mundo físico no qual vivemos se torna saturado e as suas abominações se tornam cada vez mais claras aos nossos olhos. Enxergar também se torna muito mais fácil espiritualmente, pois nós percebemos quem governa esse mundo. E desta forma, a nossa realidade em geral começa a diminuir. Você vai aplicando a palavra e a lei de Deus na sua vida, e o mundo começa a diminuir como uma seleção do que pode e o que não pode, do que é verdade e do que é mentira e ilusão. E aqui entra a nossa separação e santificação a Deus. Quanto mais nos aprofundamos na sua palavra e em conhecer ao Senhor Yehosha, mais nós somos separados do mundo e mais nós filtramos todas as coisas em nossa mente e em nosso coração, as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam, aquilo que é verdade e que nós podemos trazer para as nossas vidas e aquilo que é mentira e ilusão e que nós devemos rejeitar. E então sua fé vai crescendo conforme você se dispõe a buscar a verdade. E é neste momento que os remidos pela graça de Yehosha passam a cantar louvores de agradecimento e exaltação a Deus, diante de uma renovação, uma vida de renovação e paz, proporcionada pela presença do Espírito Santo de Deus. Não está escrito: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor também não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade traz a mensagem e sua palavra transforma.
E a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Yehoshua HaMashiach. Por isso que ler as histórias da Bíblia não é em vão. Quanto mais nós vemos as obras de Deus nas vidas dos profetas e patriarcas antes de nós, mas nos inspiramos nelas e buscamos espelhar as ações dos nossos irmãos do passado em nossas próprias vidas hoje. Quanto mais você reflete nas muitas palavras dos apóstolos, profetas e do próprio Senhor quando habitou entre nós, mais você se aproxima desta certeza. A certeza da fé. E mais sentirá a mesma alegria e prazer que Davi sentia ao cantar e exaltar ao Criador. Este é o sacrifício de louvor agradável a Yehoshua, aquele que é de coração e que exalta a sua glória e majestade. Então, o propósito que nós devemos ter diante de Deus é de buscar conhecê-lo e nos aprofundarmos em sua palavra, conhecer a vida dos apóstolos, dos profetas, de todos os patriarcas que foram antes de nós, conhecer a palavra do Senhor, porque essa palavra foi deixada para isso, para nos servir de exemplo, para fortalecer a nossa fé e nos nutrir da glória de Deus. E então, quando nós atingimos esta fé, nós passamos a cantar a Deus pelo simples prazer de louvar ao seu nome, porque nós saberemos que Ele é grande e as suas obras em nosso meio desde o princípio foram grandes e contínuas. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aos irmãos nessa tarde, para que todos possamos conhecer os fundamentos da verdade e conhecer o caráter de Yehoshua e as suas obras. Aprender a depender inteiramente do Senhor, na plena certeza de que Ele é fiel e poderoso para nos livrar de qualquer mal. E assim, adquirir como Davi a verdadeira alegria em louvar a Deus de coração, em todo o tempo, por todas as suas obras no meio do teu povo. E nessas festas, todos nós vamos louvar ao grande Deus que nos concedeu a honra de celebrar as suas festas santas. E tenhamos todos a certeza de que em nosso meio está Yehoshua HaMashiach. Que o nome do Senhor Yehoshua seja louvado. Amém.